Oi, meus amores. Essa é a nossa aula 3 do curso A Chave Mestra. Nos capítulos 1 e 2, nós vimos que através da mente consciente e subconsciente, nós atuamos no universo, criando o mundo ao nosso redor. E fazemos isso através da lei de causa e efeito, onde os pensamentos é a causa e as experiências ou situações com as quais nós nos deparamos ou vivenciamos são os efeitos. Como indivíduos, nós podemos controlar o mundo ao nosso redor. E nós conseguimos isso com o auxílio das forças divinas. E também quando aprendemos a equilibrar as duas forças, ou os dois poderes, que é o poder que o subconsciente tem e o poder que o consciente tem, que a mente consciente tem. Ciente desse poder, você precisa parar de reclamar e se queixar das situações contrárias aos seus desejos, porque clamar é pedir e reclamar é pedir novamente, é pedir duas vezes, é insistir naquilo que você está contrariada. Então, se você não quer aquela situação ruim, para de reclamar dela, para de clamar novamente por ela, porque quando você reclama, é isso que você está fazendo. E o que a reclamação tem a ver com tudo isso que estamos aprendendo? Isso nós vamos ver a seguir. Nessa lição que nós vamos ver agora, essa lição 3, nessa lição 3, eu vou ter que ler um pouquinho mais do que eu fiz nas lições 1 e 2. Tem muitos textos importantes e explicativos que serão necessários que eu leia. Então, eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, tá bom? Porque vão ser várias leituras. Vou ler um trecho. Oriente o seu esforço no reconhecimento dos recursos mentais que estão sempre à sua disposição, dos quais provém todo o seu poder real e duradouro. Persista nessa prática até chegar à conclusão de que não poderá haver fracasso em alcançar qualquer objetivo na vida se compreender o poder e persistir nesse mesmo objetivo, pois as forças da mente estão sempre prontas a atuar quando há uma vontade concentrada, esforçando-se para cristalizar o pensamento e o desejo em ações, eventos e condições. Cada função ou ação que tomamos é o resultado do pensamento, ou, na verdade, de um pensamento consciente. Quando essa ação é habitual, você costuma ter ela sempre ou fazer essa ação sempre, ela se torna automática. E o pensamento que controla essa ação passa para o reino do subconsciente. E é necessário que ela passe a ser automática, ou que passe para o subconsciente, onde ficam os nossos arquivos. Por que isso? É necessário que ela saia do consciente para que a sua mente consciente fique livre para se concentrar em outros assuntos ou em novos assuntos. Porque se ela ficasse ocupada com coisas, com assuntos antigos, ela não teria espaço para assuntos novos. Então, esse processo é necessário. Um pensamento vem e fica ativo ali na sua mente por um tempo, depois ele acaba se tornando automático, depois que ele se torna automático, ele vai para o subconsciente, deixando a sua mente livre para novos assuntos. Aí, as novas ações vão passar pelo mesmo processo. Elas também vão se tornar habituais, depois se tornam automáticas e novamente vão para o seu subconsciente, para que depois a mente possa se libertar ou ser liberada dessas atividades e novamente partir para novas ações. Quando se aperceber disso, descobrirá uma fonte de poder que lhe permite resolver qualquer situação que se possa desenvolver na sua vida. Voltando à leitura. A interação necessária da mente consciente e subconsciente requer uma interação semelhante entre os sistemas de nervos ou sistemas nervosos correspondentes. O juiz Troward explica o belo método em que esta interação ocorre. Ele diz: o sistema cérebro-espinhal
é o órgão da mente consciente. O sistema simpático é o órgão do subconsciente. O sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual recebemos a percepção consciente dos sentidos físicos e onde exercemos controle sobre os movimentos do corpo. Esse sistema de nervos tem o seu centro no cérebro. O sistema simpático tem o seu centro numa massa ganglionar, na zona posterior do estômago, conhecido como plexo solar, e é o canal das ações mentais que suportam inconscientemente as funções vitais do corpo. A ligação entre os dois sistemas é feita pelo nervo vago, que passa pela região do cérebro, fazendo parte do sistema voluntário até o tórax, ramificando ao coração e pulmões e finalmente passando pelo diafragma, perdendo aí o seu revestimento e juntando-se aos nervos do sistema simpático, onde forma uma ligação entre os dois. Isso torna o homem uma entidade una fisicamente. Aqui, pessoal, nessa parte, é uma partezinha mais técnica, mas é simples de se entender. Imagina o seu cérebro, a sua mente e a sua coluna espinhal. E o plexo solar, porque aqui o centro desse assunto é o plexo solar é aqui, próximo ao coração, aqui no central. E é fácil de nós localizarmos. Por exemplo, eu já até comentei aqui em alguns vídeos do canal, não sei se vocês já viram, sobre os chakras. O plexo solar é um dos chakras. É o chakra das emoções, a gente fala. Porque, na verdade, você centraliza tudo aqui mesmo. Se você prestar um pouquinho de atenção, por exemplo, quando você tem um trauma grande, um susto, um nervosismo, você sente dor aqui na boca do estômago, você fica com gastrite nervosa, você fecha esse chakra. Então, ele é um ponto energético, né? Por isso até que ele fala aqui que ele é a parte do subconsciente ou do inconsciente, porque inconscientemente é aqui no plexo solar que a gente concentra as emoções. E aqui ele fala que ele suporta inconscientemente as funções vitais do corpo. E é verdade, tudo se concentra aqui. Sabe que eu tenho, abrindo um parêntese aqui agora, eu tenho até uma experiência que eu acho que eu já relatei aqui também no canal. Alguns anos atrás, eu sou engenheira, né, e trabalhava com obras e tudo, e eu tinha fechado os contratos grandes, assim, muito bons, e por alguns motivos que não vem ao caso eu citar aqui agora, eu acho que inconscientemente eu me sabotava, sabe? Eu me sabotei nesses projetos. Eram valores altos e depois já de fechado, tudo certo, já para começar, só aguardando a aprovação de projeto, eu acordava todo dia, de madrugada ou de manhã, com um aperto aqui no peito, sabe aquela sensação ruim que antes eu falava que era uma premonição, mas na verdade não era. Era o meu inconsciente que estava querendo me sabotar por situações que eu já tinha vivido antes com relação a obras. Então eu acordava com medo de que essa obra não desse certo ou que acontecesse nessa obra o mesmo que tinha acontecido em uma obra anterior. E mesmo que eu não quisesse, inconscientemente, porque eu acho que na época em que eu vivia outra situação, ela ficou muito marcada na minha consciência. Eu fiquei um tempo sem trabalhar e aí depois eu fechei esse serviço, mas aquilo ainda estava aqui no meu inconsciente. Ele tinha saído do meu consciente e tinha ido para o meu inconsciente, porque ele ficou um tempão automático aqui, aquele pensamento. Aí saiu da minha consciência e foi para o meu inconsciente. E ficou lá guardado. Ele fica lá guardado e arquivado, mas ele não fica morto. Ele continua tendo as suas ações normais. E aí, quando eu fechei esse trabalho, aquela memória que estava guardada veio à tona. E não vinha, é claro, na memória viva, mas vinha com esse sentimento de medo. E o meu plexo solar absorvia essa tensão, esse medo. E eu comecei a, sem perceber,
trazer automaticamente esse pensamento de medo. Conclusão, resumindo o assunto, deu tudo errado. E eu perdi o projeto. E ao invés de ter lucro, eu tive prejuízo. Só para vocês entenderem como funciona os nossos chakras, os nossos pontos centrais, as nossas emoções. E o plexo solar, ele é um ponto muito importante. Eu vou continuar lendo aqui para que vocês entendam o que é o plexo solar. Diz assim: vimos já que cada pensamento é recebido pelo cérebro, o órgão do consciente. Aqui fica sujeito ao nosso poder racional. Quando a mente objetiva assume a veracidade do pensamento, este é enviado para o plexo solar, ou o cérebro da mente subjetiva, para se tornar na nossa carne e manifestar-se no nosso mundo como uma realidade. Nesse ponto, não é suscetível de qualquer tipo de contrariedade. A mente subconsciente não é capaz de argumentar, apenas age. Aceita fielmente as conclusões da mente objetiva. Parando um pouquinho aqui para explicar. Eu dei o exemplo antes para que vocês pudessem entender essa parte aqui agora. Então, ele diz aqui que quando a mente objetiva assume a veracidade de algum pensamento, assume que aquele pensamento é real, é verdadeiro, esse sentimento, na verdade, é enviado para o plexo solar, para esse centro das emoções. E aqui ele fala, quando ele cita o plexo solar, ele fala ou o cérebro da mente subjetiva. O plexo solar, ou a região aqui onde se situa o estômago, é considerado o segundo cérebro. Tanto que qualquer situação que nós vivemos de forte emoção é aqui nessa parte do abdômen, do estômago, do plexo solar, que a gente sente o maior impacto. Ou com um frio na barriga, ou com um aperto no peito, ou de repente, se o impacto é muito forte, alguns ficam com diarreia, prisão de ventre. Então, aqui é o centro onde as nossas emoções são canalizadas. E, como diz aqui no livro, como diz o autor, materializadas. Ele diz assim: o plexo solar foi comparado ao sol do corpo, pois é um ponto central de distribuição da energia que o corpo gera constantemente. Esta é uma energia bem real e este sol é um sol real. A energia está a ser distribuída por nervos reais a todas as partes do corpo e irradiada numa atmosfera que envolve o corpo. O plexo solar foi comparado ao corpo como um todo, porque é um ponto central de distribuição da energia que o corpo gera de forma constante. Essa energia é muito real, e esse sol é muito real. E a energia é distribuída por nervos muito reais para todas as partes do corpo e é lançado na atmosfera que circunda o corpo. Se esta radiação for suficientemente forte, a pessoa é vista como magnética. Diz-se estar cheia de magnetismo pessoal. Essa pessoa pode conter um enorme poder de fazer o bem. As mentes confusas com as quais ela contacta sentir-se-ão tranquilizadas apenas pela sua presença. Aqui, ele está falando do poder que a pessoa tem que irradia do plexo solar. Ele falou aqui várias partes físicas. Agora eu vou falar uma parte que seria a parte espiritual. Aqui no canal do YouTube, e mais especificamente também no canal do Telegram, eu falei da respiração Ra e até deixei conteúdos tanto no YouTube quanto aqui no Telegram, falando o porquê da respiração Ra, que ela concentra a vida, concentra energia, e a respiração Ra faz tudo isso concentrando a energia no plexo solar. E eu também tenho no canal, e eu vou deixar aqui para vocês, a meditação que eu falo, a meditação da Toros, que na verdade é uma meditação onde você concentra a energia primordial, a energia da criação no seu plexo solar. E o que acontece, que ele está falando aqui, que ela irradia presença, magnetismo pessoal. Todos nós temos uma parte magnética no nosso corpo. Aliás, todos nós, tudo no mundo é magnético.
mas nós temos um magnetismo, uma energia que irradia, que não é visível a olho nu, mas que nós sentimos. E quando nós estamos irradiando o bem, estamos com energia boa, essa energia que nós irradiamos, ela é sentida mais fortemente pelas pessoas que estão ao nosso redor. E nessa meditação e nos estudos que eu faço sobre geometria sagrada, ela explica que nós conseguimos, através do nosso chakra coronário, que é exatamente o que ele se refere aqui ao sistema cérebro-espinhal. Nessa meditação da Toros, quando você canaliza o poder, você imagina esse poder entrando na sua coroa, no chakra coronário, e passando por esse sistema cérebro-espinhal e descendo até o plexo solar, na altura do coração. E a outra energia que vem do centro da Terra, que sobe e se junta aqui no plexo solar, e a partir dali ela se expande e cria essa energia ao redor. Depois eu vou deixar essa meditação aqui para vocês também praticarem, que eu acho que vai ser bom. Então, ele explica desse poder que nós temos, que parte do nosso plexo solar. Então, continuando lendo, ele diz aqui: quando o plexo solar opera ativamente e irradia vida, energia e vitalidade a todas as partes do corpo e a todos os que encontra, as sensações são agradáveis. O corpo está pleno de saúde e de todos aqueles com quem entra em contato experimentam uma sensação agradável. Se houver alguma interrupção desta radiação, as sensações serão desagradáveis. A corrente de vida e energia é interrompida em alguma parte do corpo, e esta é a causa de toda e qualquer doença da raça humana, quer física, mental ou ambiental. Aqui, ele diz que quando essa energia não está boa, quando o fluxo de energia aqui no nosso plexo solar não está bom, ele contamina todo o nosso corpo, trazendo doenças e muitas outras coisas. São doenças emocionais e físicas, e mentais também. Ele diz ainda: é física, porque o sol do corpo não gera energia suficiente para vitalizar todas as partes do corpo. Mental, porque a mente consciente depende da mente subconsciente para lhe dar a vitalidade necessária que suporta o pensamento. E ambiental, porque é interrompida a ligação entre a mente consciente e a mente universal. Perceberam a importância do plexo solar? Ele é que faz a ligação de todas as coisas. E isso nos remete àquilo que a gente ensina, que não adianta fazer só pensamentos positivos sem sentimentos. Não adianta fazer visualizações sem os sentimentos, porque o sentimento é que cria, é que gera. E aqui ele está falando exatamente isso, que o plexo solar é a nossa mente espiritual, digamos assim, que é a mente que cria. E aí ele está falando que quando o nosso plexo solar não está bem, o nosso físico fica ruim, porque o sol deixa de irradiar. Ele não tem a energia suficiente para revitalizar o nosso corpo, para mandar energia para todas as partes. E também porque a nossa mente consciente, ela depende da mente subconsciente. E, no caso, aqui ele está se referindo ao plexo solar, que é o subconsciente, e a nossa mente consciente, que é a parte que ele já se referiu lá em cima, que é o cérebro espinhal. Então, ele está falando que a nossa mente depende dessa mente inconsciente, depende dessa energia que ela manda, que o nosso plexo solar manda, que o nosso sol manda. É por isso que ele fala plexo solar. Ele é um complexo que organiza todo o nosso corpo, e é sol porque irradia, porque é o nosso centro de luz. Continuando aqui, o plexo solar é o ponto no qual a parte se encontra com o todo, onde o finito se torna infinito, onde o incrível se cria, onde o universal se torna individualizado e o invisível se torna visível.
É o ponto onde a vida surge e não há limite para a quantidade de energia que o indivíduo é capaz de gerar deste centro solar. Este centro de energia é onipotente, porque esse é o ponto de contato de toda a vida e de toda a inteligência. Pode, portanto, alcançar qualquer coisa que se propõe a alcançar. E aqui reside o poder da mente consciente. O subconsciente levará consigo todos e quaisquer planos e ideias sugeridos pela mente consciente. O pensamento consciente é, portanto, o regente deste centro solar, do qual fluem a vida e a energia de todo o corpo. A qualidade do pensamento em que persistimos determina a qualidade do pensamento que este sol irá irradiar. O caráter do pensamento em que a nossa mente consciente persiste determina o caráter do pensamento que este sol irá irradiar. E a natureza do pensamento em que a nossa mente consciente persiste determina a natureza do pensamento que esse sol irá irradiar, consequentemente, determinando a natureza da experiência resultante. Aqui é desnecessária explicação, né? Aqui ele está falando que o nosso consciente tem que ter uma qualidade boa de pensamento, porque é ele que envia esse pensamento para o nosso sol. E como eu expliquei anteriormente, quando esses pensamentos se tornam verdadeiros na sua mente consciente, eles se tornam materializados no seu sol. O seu plexo solar materializa. Então, nós precisamos cuidar de todo o nosso pensamento, nosso pensamento consciente, para que o nosso subconsciente ou o nosso centro de criação, o nosso plexo solar, possa absorver a verdade daquilo que nós queremos. O pensamento verdadeiro dos nossos desejos e não daquilo que não queremos. Voltando a ler. É, portanto, evidente que tudo o que temos de fazer é deixar a nossa luz brilhar. Quanto mais energia conseguirmos irradiar, mais rapidamente seremos capazes de transformar condições indesejáveis em fontes de prazer e benefício. A questão essencial é, então, como fazer com que esta luz brilhe, como gerar esta energia. Pensamentos desprovidos de resistência expandem o plexo solar. Pensamentos resistentes contraem-no. Pensamentos agradáveis expandem-no. Pensamentos desagradáveis contraem-no. Todos os pensamentos de coragem, poder, confiança e esperança produzem um estado correspondente, mas o grande arqui-inimigo do plexo solar, que deve ser absolutamente eliminado para que alguma luz possa brilhar, é o medo. Este inimigo deve ser totalmente destruído, deve ser expulso para sempre. Ele é a nuvem que cobre o sol, que causa uma sombra eterna. Aqui, vocês podem se lembrar do que eu acabei de relatar, da experiência que eu tive. Eu acordava com medo, acordava com tanto medo e tornei esse medo tão real, tão verdadeiro, que eu apaguei toda a luz. Tudo aquilo que eu tinha conquistado, eu acabei perdendo, se desfazendo no ar literalmente, por conta desse medo que eu deixei que me dominasse. Voltando a ler. É este domínio pessoal que faz os homens recearem o passado, o presente e o futuro. Recearem-se a si próprios, os amigos e os inimigos, recearem tudo e toda a gente. Quando o medo é efetivo e completamente destruído, a sua luz brilhará, as nuvens dispersarão e terá encontrado a fonte de todo o poder, energia e vida. Quando descobrir que você é uno com o poder infinito e quando reconhecer conscientemente esse poder através de uma demonstração prática da sua capacidade de superar qualquer condição adversa com o poder do seu pensamento, não terá nada a recear. O medo terá sido destruído e estará na posse do poder que é seu por direito de nascença. Então aqui ele fala do nosso poder, né, do nosso poder infinito, e ele reforça que nós devemos ter consciência desse poder
E quando nós temos consciência, é a nossa consciência, presta atenção, é a nossa consciência que manda todas as informações para o nosso subconsciente. Então, tudo que você precisa ter é consciência, estar no presente e ter consciência. Fazer as coisas, se você prestar atenção na palavra, com ciência, com conhecimento, estar ciente daquilo que você está fazendo. E ciente de que você está criando quando você tem esses pensamentos ou essas atitudes. Quando você tem essa ciência, quando você tem essa capacidade de superar essas condições adversas com o poder do pensamento, então você não tem o que temer, você já está no controle do seu medo. O medo não vai mais te destruir. Continuando aqui. É a nossa atitude mental face à vida que determina as experiências que encontramos. Se não esperarmos nada, não receberemos nada. Se desejarmos muito, receberemos uma grande porção. O mundo é cruel apenas porque falhamos em defender aquilo que afirmamos. O mundo é cruel apenas porque falhamos em defender aquilo que afirmamos. O mundo é implacável apenas para aqueles que não criam espaço para suas ideias. É o medo desse criticismo que faz com que muitas ideias não cheguem a ver a luz do dia. Mas o homem que reconhecer que tem um plexo solar não receará o criticismo ou qualquer outra coisa, pois estará demasiado ocupado a irradiar coragem, confiança e poder. Através da sua atitude mental, antecipará o sucesso, destruirá obstáculos e saltará sobre o abismo da dúvida e da hesitação que o homem coloca no seu caminho. Criticismo aqui significa ser cruel, ser mau. Continuando. O conhecimento da nossa capacidade de conscientemente irradiarmos saúde, força e harmonia dar-nos-á a certeza de que não há nada a recear, pois estamos em contato com a força infinita. Esse conhecimento é alcançado apenas através da aplicação prática desta informação. Aprendemos ao fazer. Através da prática, o atleta torna-se poderoso. Como a afirmação seguinte é de uma importância considerável, colocá-la-ei de diversas maneiras para que não lhe escape o seu completo significado. Se tiver uma forte vertente religiosa, direi para deixar a sua luz brilhar. Se a sua mente se foca mais nas ciências físicas, direi para despertar o seu plexo solar. Se preferir uma interpretação puramente científica, direi para imprimir a sua mente subconsciente. Já referi qual o resultado dessa impressão. É o método de o fazer que agora lhe interessa. Já aprendeu que o subconsciente é inteligente, criativo e reativo à vontade da mente consciente. Qual é, então, a forma mais natural de fazer a impressão desejada? Concentre-se mentalmente no objeto ou objetivo desejado. Quando se concentra, está imprimindo no subconsciente. Esta não é a única forma, mas é uma forma simples e eficaz, a mais direta e, consequentemente, a forma de alcançar os melhores resultados. É um método que produz resultados tão extraordinários que a muitos parecem ser milagres. É o método pelo qual todos os grandes inventores, financeiros e estadistas conseguiram converter a sutil e invisível força do desejo, fé e confiança em fatos reais, tangíveis e concretos no mundo objetivo. A mente subconsciente é parte da mente universal. O universal é o princípio criativo do universo, e uma parte tem de ser do mesmo tipo e qualidade do todo. Eu vou repetir, isso nós já falamos nas aulas anteriores e eu vou repetir aqui agora. A mente subconsciente é parte da mente universal. O universal é o princípio criativo do universo e uma parte tem que ser do mesmo tipo e qualidade do todo. Isso significa que esse poder criativo é absolutamente ilimitado. Não está sujeito a nenhum tipo de precedência e, consequentemente, não possui qualquer padrão pré-existente
pelo qual aplique o seu princípio construtivo. Descobrimos que a mente subconsciente reage à nossa vontade consciente, o que significa que o poder criativo e ilimitado da mente universal está ao alcance da mente consciente do indivíduo. Quando fizer uma aplicação prática desse princípio de acordo com os exercícios dados nas lições subsequentes, é bom lembrar que não é necessário descrever o método pelo qual o subconsciente produz os resultados que deseja. O infinito não informa o finito. Você simplesmente afirma aquilo que deseja, não o modo como o obtém. Você é o canal pelo qual o indiferenciado se torna diferenciado. E esta diferenciação é alcançada através de apropriação. Requer apenas reconhecimento para colocar em marcha as causas que criarão resultados concordantes com seu desejo. Isso acontece porque o universal atua apenas através do indivíduo, e o indivíduo atua apenas através do universal. Eles são um. E agora a gente vai partir para o exercício. Então, você procura um lugar tranquilo, como sempre, se possível, o mesmo lugar, né, que você não seja incomodado por ninguém, e sente-se novamente e vamos para a explicação do exercício. Como exercício desta semana, pedirei que vá um pouco mais longe. Quero que esteja perfeitamente imóvel, iniba qualquer pensamento o melhor que puder, mas relaxe, abandone-se, deixe os músculos tomarem o seu estado normal. Isto retirará qualquer pressão sobre os nervos e eliminará aquela tensão que frequentemente produz cansaço físico. O relaxamento físico é um exercício voluntário da vontade e o seu exercício é de grande valor, pois permite que o sangue circule livremente do cérebro para o corpo e vice-versa. As tensões levam à inquietação mental e a uma atividade mental anormal, produz preocupação, medo e ansiedade. O relaxamento é, portanto, uma necessidade absoluta para que as faculdades mentais se exercitem de uma forma livre. Pratique esse exercício da forma mais exaustiva e completa que lhe for possível. Determine mentalmente que irá relaxar todos os músculos e nervos, até se sentir tranquilo, descansado e em paz consigo mesmo e com o mundo. O plexo solar estará então em condições de funcionar e você ficará surpreendido com o resultado. O que ele destaca aqui é que, assim, quando você faz um pedido ou que você conscientemente visualiza alguma coisa, aquilo que você deseja, você não precisa procurar saber ou descrever como você quer que aquilo venha para você, como você quer que aquilo se materialize. Porque a aplicação prática disso, né, do princípio, não pertence a você, pertence à mente universal. E é essa mente universal que vai tratar de criar e de ver os meios para trazer até você. Porque a nossa mente não é capaz de esquematizar e falar, eu quero que venha assim o assado, ou fazer vir. Então, por exemplo, você quer saúde, você tem apenas que mentalizar saúde, se visualizar já com a vida saudável e agradecer por ela. Você não precisa imaginar como que essa saúde vai ser restaurada no seu corpo, o passo a passo, o processo. Isso você não deve fazer. Você precisa apenas ter consciência dos resultados que você quer.